Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai ter que ter essa aula gravada. Qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo WhatsApp, a gente vai conversando por lá. Amanhã a gente tira as dúvidas também, porque eu marquei um curso, vocês estão vendo, né, que a Fama colocou que ele qualifica. E chocou o horário de um curso que eu vou ministrar hoje com o nosso curso de inverno. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá começar nossa aula. Hoje a gente vai falar indicações e coletas do exame citopatológico. Vou estar passando aqui para vocês um videozinho. E depois a gente vai falar sobre algumas lâminas.
Então, vamos lá? A gente viu na prática como que é o exame. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as células que a gente pode visualizar nesse tipo de exame. Nós temos esses tipos de célula e vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada. Células escamosas superficiais. São as maiores células normais encontradas em esfregaços cervicais. Estão localizadas na camada mais superficial do epitélio vaginal e representam o último estágio de maturação. São predominantes na pré-ovulação e na ovulação, em terapias estrogênias e tumores ovarianos funcionantes. Na porção mais externa da camada epitelial escamosa encontram-se células anucleadas, com formato de células escamosa superficial, porém com a ausência nuclear. Normalmente são raras e se mostram bem preservadas. São essas células.
Agora a gente vai ver células escamosas intermediárias. Elas constituem uma multicamada epitelial escamosa mais espessa. Sua presença é comum nos esfregaços cérvicos vaginais, principalmente em resposta ao estímulo adrenocortical e progestagênicos, que é a fase pós-ovulatória, gravidez ou menopausa. Também é possível observar na coloração por Papa Nicolau uma tonalidade meio amarelada, meio clara. Vendo? Na região mais central do citoplasma, que é um indicativo de concentração de glicogênio, um polímero de glicose que serve de suporte alimentar aos bacilos, aos lactobacilos, que ao se consumirem, provocam a citólise, marcada por núcleos e fragmentos do citoplasma. Células escamosas da camada profunda, basais e parabasais. A presença de células profundas nesses esfregaços de mulheres normais é rara, exceto nos casos de atrofia ou condições anormais. As células basais são responsáveis pela renovação contínua das células epiteliais. São as mais profundas células da camada epitelial estratificada, com efetiva atividade mitótica. Podem observar. As células parabasais são menores que as células basais e com rara atividade mitótica. É comum sua presença na falta de maturação do epitélio em mulheres na pós-menopausa, nas deficiências de estrógeno, na lactação, na pré-puberdade e pós-tratamentos com radiação. Essas aqui são algumas características das células escamosas. Pois vocês podem dar uma olhada. Aqui a gente vai ter as células glandulares endocervicais. Elas, exceto na menstruação, são as células glandulares mais frequentes nos esfregaços cérvicos vaginais, principalmente quando a coleta é realizada com a escova endocervical. Elas formam o epitélio cilíndrico endocervical, lá na endocérvice, e se classificam em células ciliadas e secretoras. E ou produtoras de muco. A consistência e a quantidade do muco secretado varia conforme a fase hormonal, espesso durante a maioria do ciclo menstrual e mais fino na ovulação, permitindo melhor acesso ao espermatozoide. Durante a gravidez, a secreção aumenta, assim como algumas inflamações e irritações. Na atrofia, o muco diminui consideravelmente, tornando-se espesso e escasso. As células glandulares podem ser visualizadas em esfregaços citológicos, em formas de arranjo ou em formas de favo de mel. Tá conseguindo ver, né? Aqui em cima, tipo favinho de mel. As células glandulares endometriais e estromais são incomuns em esfregaços cérvico-vaginais normais, exceto no período menstrual ou logo após, que são os 12 primeiros dias do ciclo menstrual,
Quando presente em mulheres com menopausa ou acima de 40 anos de idade. Deve ser informado a razão e o risco patológico. São condições favoráveis ao seu aparecimento. Uso de DIU, terapia hormonal, período menstrual, gravidez, pós-parto, sangramentos disfuncionais, endometri crônica, endometriose, endosservicites crônicas e agudas, recente procedimento endometrial, pólipo endometrial, hiperplasia, carcinoma, tudo endometrial. E essas células variam de acordo com a fase do ciclo menstrual e o nível de preservação. Se bem preservadas, aparecem agrupadas em arranjos tridimensionais e bem coesos. Essas células podem ser confundidas com pequenos estiócitos, carcinomas pobremente diferenciados de células pequenas. Elas podem ser observadas em atrofia, podem ver que são células azuis e pequenas observadas no tratamento com tamoxifeno. Células endosservicais atróficas e pérolas escamosas. Vamos ver aqui. A gente também tem, que não está mostrando aqui, as células de reserva, que são responsáveis pela manutenção do epitélio e estão localizadas na região compreendida entre a membrana basal e as células glandulares. São difíceis de presenciá-las em esfregaços normais, por elas serem multipotentes, que possuem capacidade de se transformar em células colunares ou escamosas. E quando estimuladas, podem multiplicar-se, ocasionando a hiperplasia das células de reserva. Alguns estudos mostram que elas são similares às células basais e podem ser confundidas com estiócitos, no carcinoma neuroendócrino de pequenas células e células endometriais. E também podem aparecer em pessoas com tratamento do tamoxifeno. Aqui a gente tem as características também. Agora é uma célula mais comprometida, que é células em metaplasia escamosa. É um fenômeno fisiológico e pode se tornar mais evidente em determinados estados patológicos, com lesão tecidual epitelial. Quando fisiológico, constitui a mudança do epitélio glandular, da endosservice e a zona de transformação para o epitélio escamoso. As células em metaplasia se originam das células de reserva. Quando a modificação celular é completa, denomina-se metaplasia escamosa madura. Enquanto que na modificação incompleta, ela recebe a denominação de imatura. E apesar da metaplasia ser um fenômeno fisiológico, ela pode aparecer destacada em alguns processos inflamatórios, alterações reativas e hormonais. E quando tiver ela, precisa colocar no laudo. Ela é bem necessário colocar ela no laudo. Um problema que os citologistas, os iniciantes, têm é que elas têm uma semelhança com as células parabasais. E para diferenciar, deve-se observar a presença de nucleolos e alguns resquícios das pontes citoplasmáticas. A presença das células em metaplasia indica representação da zona de transformação, contribuindo com os indicadores de qualidade na coleta. Agora a gente tem alguns componentes que não epiteliais, que a gente acha em alguns outros tipos de célula também.
As hemácias, que também é conhecida por eritrócito, é uma célula nucleada, redonda, bicôncava, com diâmetro aproximadamente de 7,2 por mais ou menos 2,1 de espessura. E no método de Papa Nicolau, ela cor-se em laranja, porque ela é exofílica. Em esfregaços normais, elas aparecem preservadas ou agrupadas, e quando bem preservadas, pode indicar o ato traumático da coleta. Na maioria das vezes, ela não representa alteração. Aqui, as hemácias. Os leucócitos, eles são observados mais comuns nos esfregaços, com origem principal na endosservice, são abundantes em doenças inflamatórias, principalmente na fase aguda. Eles são importantes para a citologia, que apresenta de formato redondo, núcleos lobulados e basofílicos. Os linfócitos que apresentam um núcleo único e o citoplasma escasso, sem grânulos, geralmente estão presentes em cervites crônicas, que a gente também encontra nos leucócitos. Pode ser encontrado também em foliculite linfóide e alguns casos de cervicite folicular crônica. E quando há diferença de tamanho, pode indicar malignidade das células e deve ser descrito também nos laudos. Aqui a gente pode observar os estiócitos. A gente também pode observar no esfregaço alguns artefatos contaminantes, espermatozoides, lubrificantes, fungos, talcos e os ovos de enteróbios vermiculares. A gente pode estar observando tudo isso. O espermatozoide pode ser confirmação, igual como vocês viram no vídeo, as mulheres devem não ter relação sexual durante 3 dias antes de estar realizando o exame. Também pode-se colocar, se verificar se a pessoa tem uma confirmação de estupro com esse tipo de exame. E deve ser relatado no laudo também. Fungos, que tem o formato alongado, filamentoso, redondo ou oval. Pode ser como, por exemplo, aspergilos. E aqui a gente não tem a figura, mas os ovos de enteróbios, que são um parasita intestinal que provoca pruridos perianal e perineal. Seus ovos coram-se de amarelo a marrom e apresenta dupla camada e conteúdo interno. Que a gente também pode verificar como artefatos contaminantes. Os ovos, no caso, seriam contaminantes, né? Pode ser das fezes, que às vezes a pessoa, na hora de fazer a higiene, não faz corretamente, também chega a contaminar a amostra. Então, hoje, a nossa aula é essa. Dúvidas, podem estar me mandando. Manda aqui no WhatsApp. Tem uma atividade para vocês estarem fazendo na plataforma, que é para descrever como que é feito o exame, descrever o vídeo que eu passei para vocês inicialmente,
E amanhã a gente volta com a nossa aula. Muito obrigado pela compreensão e amanhã a gente volta normalmente. Muito obrigada e tenha todos uma ótima noite.